Meus caros amigos e amigas, são 18 horas e nós queremos realizar a nossa live de hoje. Às 18 horas a igreja lembra que o ponteiro do relógio maior aponta para o céu, aponta para o infinito. E é o momento de nós rezarmos a oração da Ave Maria. Então eu queria começar essa live de hoje exatamente rezando a oração do Ângelus, entregando nas mãos da Virgem Maria a nossa vida, a sua vida, todas as nossas preocupações, trabalhos, aflições, enfim, recomendar a ela também essa nossa reflexão, a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou à Virgem Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez homem e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós queremos colocar debaixo da vossa proteção, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, Virgem gloriosa e bendita. Maria, auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. Pedindo ao Divino Espírito Santo que, nesta tarde, começo de noite, nos ilumine, nos assista, né? Nesta nossa live de hoje, em que nós queremos meditar aquilo que Jesus nos propõe neste domingo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai ao Senhor o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, nós sabemos que sem Ti nós não podemos nada. Temos consciência profunda disso, Senhor. Então suplicamos nesse momento a vossa graça e a vossa bênção para realizar esta meditação. Nós te pedimos tudo isso, ó Pai, em nome de Jesus, com a intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus caros amigos, irmãos e irmãs, estou fazendo essa live hoje porque era para eu ter feito ontem, na verdade, às 20 horas, mas eu precisei sair, inclusive, fazer um trabalho de evangelização fora, e não foi possível fazer ontem. Mas estamos aqui hoje, eu quero meditar com você aquilo que a igreja nos propõe neste domingo de hoje. Como eu já tenho dito, a igreja propõe na missa de domingo, né, leituras muito profundas, né? A primeira leitura do Antigo Testamento, depois de um salmo, a segunda leitura do Novo Testamento, a terceira leitura, que é o Evangelho. E, evidentemente, numa missa é pouco tempo para que um sacerdote possa fazer toda a explanação, a meditação, e a gente sabe também que, né, a palavra de Deus ela é infinita, ela é inesgotável. Então, mesmo que você ouça 10 pregadores diferentes comentando o mesmo assunto, sempre vai ter coisas novas, né? O Frei Cantalamessa, pregador do Papa, disse uma vez que o Espírito Santo não desce 2 vezes no mesmo lugar, do mesmo jeito. Sempre ele inova. Então, muito bem, eu quero refletir com você hoje o que a igreja nos propõe para esse domingo, né? A igreja coloca uma leitura muito interessante do profeta Jó,
né? A gente conhece muito bem o livro do profeta Jó. É um livro que trata basicamente do sofrimento. É uma reflexão sobre o sofrimento no Antigo Testamento. Os judeus no Antigo Testamento não tinham ainda a noção do sofrimento que nós temos hoje. Ok? Então, era uma reflexão profunda. São Gregório Magno acha que o livro de Jó não necessariamente um livro, uma realidade que aconteceu, mas pode ser uma reflexão, tipo uma parábola, né, que traz para nós ensinamentos muito profundos, inspirados. Né? É interessante que o grito de Jó, que a gente vê nessa leitura de hoje, é o grito de toda a humanidade sofredora. Né? O Jó começa dizendo, não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? É mesmo, a vida de todos nós é uma luta sobre a terra, né? Seus dias não são como os dias de um mercenário. Ele compara a vida como um mercenário que trabalha, né? Continua trabalhando. Depois ele fala como um escravo, suspira pela sombra, como um assalariado, aguarda a sua paga, assim tive por ganho meses de decepção, e couberam-me noites de sofrimento. Enfim, o Jó é aquele livro, um livro longo, mais de 40 capítulos, que mostra para nós o quê? O sentido do sofrimento. Não é? Só que ele não tem a perspectiva do sofrimento no Novo Testamento. Então, o interessante, né? O demônio aparece diante de Deus e desafia Deus a mostrar a ele que se o Jó, né, que era um homem bom, justo, né, se o Jó fosse provado, né, ele blasfemaria contra Deus. E Deus permitiu. É interessante, né? O demônio foi pedir autorização para Deus para tentar o Jó. Né? Isso quer dizer que o demônio não tem poder para nos atingir sem Deus permitir. E Deus permitiu. Mas por que Deus permite, né, uma tentação, um problema, uma aflição? A igreja ensina que Deus tem um propósito nisso. Né? Ou Deus está mudando a vida da pessoa, a santificação da pessoa, ou muitos santos ofereceram sofrimentos e mais sofrimentos, né, pela salvação do mundo. Então, o sofrimento para nós, né, agora no Novo Testamento, o sofrimento ele tem um significado profundo. Né? Então, o Jó coloca essa sua angústia, e o livro dele é maravilhoso. A gente vê que Deus deixou que o demônio o tentasse, e o Jó, então, inicialmente perdeu todos os seus bens, perdeu todo o seu gado, foi tudo roubado, seus camelos, né? Ele era um homem rico, mas ficou na miséria. E pior ainda, né? Os seus filhos morreram. Ele tinha muitos filhos, um dia houve um temporal, na casa onde eles estavam reunidos, a casa desabou e todos eles morreram. Que situação Jó passou, né? E quando contaram para o Jó disse, Deus dá, Deus tira, bendito seja Deus. Está lá no capítulo 1 de Jó, no versículo 21, Deus dá, Deus tira, bendito seja Deus. Que fé impressionante. No meio da angústia, no meio da dor, no meio da luta, Jó não blasfemou, Jó não xingou, Jó se entregou nas mãos de Deus. Né? Deus faz o que Ele quer. Mas aí, né, o demônio se apresentou diante de Deus, Satanás se apresenta diante de Deus e fala, o Jó continua te louvando, te bendizendo, porque o Senhor não deixou tocar na vida dele. Eu só pude tocar nos seus bens. E Deus aceitou um novo desafio para o Jó. Certamente porque Deus sabia que o Jó teria, assim, condições de suportar, né, aquela provação. Então, o Jó né, foi tentado pelo demônio e o Jó perdeu a sua saúde completamente, ficou leproso da cabeça aos pés. Que coisa impressionante. E a mulher do Jó apavorou, perdeu a fé completamente e disse para ele, ô desgraçado, por que você não blasfema contra Deus e morre? A resposta de Jó para ela foi uma resposta muito interessante. Você é uma insensata. Nós não recebemos todas as coisas de Deus, a vida, a saúde. Por que Deus não pode tirar? É dele. Veja que visão extraordinária, mesmo no Antigo Testamento, né? Tudo é de Deus. Ele nos deu tudo.
né? Embora a mulher de Jó tenha perdido a fé, perdido a esperança, o Jó não perdeu. Enfim, o livro de Jó, esse é o fundamento do livro de Jó, né? A gente, diante do sofrimento, não deve questionar Deus, não deve se desesperar, não deve se angustiar, entregar-se nas mãos de Deus com fé. E aí entra o Novo Testamento, que clareia essa visão do sofrimento de maneira muito bonita e de muito importante, né? Mas eu gostaria de dizer que como é que termina o livro de Jó? O livro de Jó termina lá no capítulo 40 e pouco, onde Deus devolve para o Jó toda a saúde, todos os seus bens em dobro, devolve os seus filhos em dobro, tá? Teve mais filhos em dobro do que tinha, e Deus dá uma vida muito longa a Jó. Ou seja, Deus devolveu tudo para Jó em dobro. Então, aquele homem que foi fiel a Deus no sofrimento, que não se desesperou, que não se angustiou, né? Basta você ler o primeiro capítulo do livro de Jó, o primeiro e o segundo, e depois você ler o último capítulo do livro de Jó, você vai ver como é que a história começou e terminou. Começou naquele sofrimento angustiante, mas naquela fé daquele homem, mas terminou, né, com Jó recebendo de volta tudo. O que essa palavra de Deus quer nos mostrar? Né? Ninguém perde por ter fé, ninguém perde por ter paciência no sofrimento, ninguém perde por acreditar, né, que Deus continua no comando de todas as coisas, embora a gente esteja passando, como diz o salmista, pelo vale da morte, mas acreditando que o Senhor vai conosco. E aí no Novo Testamento, o sentido mais profundo do sofrimento é muito bem clareado. Primeira coisa que, né, o Jó não sabia é de onde vinha o sofrimento. Ele era um homem justo. E aqueles 3 amigos que começaram a dialogar com ele queriam dizer para ele que ele estava sofrendo porque ele era culpado, porque ele era pecador. Jó diz, não, eu sou um justo. Então fica a célebre questão, por que o justo sofre? Não é? Bem, então aí São Paulo explica lá a primeira coisa seguinte, né? O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Não necessariamente eu estou sofrendo por causa do meu pecado. Também. Eu posso sofrer por causa do meu pecado, né? A pessoa que vive de maneira desregrada, bebendo, fumando, se drogando, claro que ela vai sofrer por causa do seu pecado. Mas muitas vezes o justo sofre. Não é? Jesus não teve pecado nenhum, sofreu tanto. Os santos não tiveram pecado e sofreram tanto. Então, de onde que vem o sofrimento do justo? São Paulo fala, o salário do pecado é a morte. Não só o meu pecado, o pecado de toda a humanidade, desde Adão e Eva. O pecado introduziu na natureza humana o enfraquecimento. Claro, com o enfraquecimento vem o sofrimento, vem a doença, vem tudo. A natureza humana ficou ferida pelo pecado original. Todo mundo que nasce com o pecado original. Né? E ele é resgatado no batismo, né? Mas fica a sequela, porque a natureza humana ficou ferida. Mas Deus não nos abandona. Né? Deus nos abandona. E Jesus, então, vem para trazer a nós a grande esperança. E é exatamente isso que o Evangelho de hoje vai dizer. Mas primeiro, né, o salmista canta também um cântico de esperança. O salmista, o Salmo 146, que é cantado na missa de hoje, o salmista diz, louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. Deus sabe da nossa angústia, mas Deus conforta os corações. O salmista diz, louvai o Senhor Deus porque Ele é bom. Cantai ao nosso Deus porque é suave. Ele é digno de louvor, Ele o merece. O Senhor reconstruiu Jerusalém, né? E os dispersos de Israel juntou de novo. Ele fala aqui, Ele conforta os corações despedaçados. Ele enfaixa suas feridas e as cura. Fixa o número de todas as estrelas e chama cada uma por seu nome. Ou seja, Deus é onipotente. Deus é onipresente. Se Ele sabe o nome de cada uma das estrelas, dessas trilhões de estrelas, que os astrônomos vão dando um nome, se Deus sabe tudo isso, é porque Ele comanda tudo. Então Ele diz, Ele conforta os corações despedaçados, Ele enfaixa as suas feridas e as cura. Claro, meus irmãos, que o sofrimento é um enigma. O sofrimento
é algo impressionante. Eu já escrevi vários livros sobre sofrimento. Gostaria até de recomendar um livro muito bonito, que não é meu, é de Dom Ascânio Brandão, O Breviário da Confiança, um livro que nos ajuda a sofrer na fé. O Breviário da Confiança. Eu escrevi também um livro, Sofrendo na Fé. Como sofrer? Sofrer na fé. Sofrendo na fé. O único jeito de sofrer bem é sofrendo na fé. Eu medito muito sobre isso, penso sobre isso, porque eu já escrevi muito isso. Escrevi um outro livro que eu chamei O Socorro de Deus para as Aflições da Alma. O Socorro de Deus para... São textos da Bíblia, né, do Novo Testamento, em que eu coloco meditação sobre todas as nossas angústias, todos os nossos sofrimentos. E aí eu queria lembrar aquilo que São Paulo coloca para nós, né? São Paulo, quando ele fala do sofrimento, ele lembra várias coisas que eu gostaria de recordar aqui. Porque sofrimento, meus irmãos, todos nós temos. Podemos dizer que é como que o pão de cada dia, né? E nós só sofremos bem se nós sofremos na fé, né? Em Deus. Se a gente não sofrer mergulhado em Deus, a gente sofre em dobro. A pessoa que sofre blasfemando, reclamando, se lamuriando, o Dom Ascânio Brandão, que escreveu o Breviário da Confiança, ele diz, é como a pessoa que tem uma urticária. Se ela começar a coçar, vai piorar muito mais. Assim ele fala, é a pessoa que sofre. Se ela se desesperar, se ela começar a xingar, começar a blasfemar, aí a dor vai ser muito maior. Mas se ela, na fé, acolhe o sofrimento, na paciência, né, o sofrimento diminui, porque a fé o sustenta. E São Paulo diz uma coisa muito interessante, na carta aos Romanos, capítulo 8, no versículo 18, São Paulo diz, eu tenho para mim que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória futura que vai se manifestar em nós na eternidade. Então, São Paulo procura fazer a gente aliviar o nosso sofrimento pensando na eternidade. Ele diz, tenho para mim que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que será manifestada em nós na eternidade. Então, meus irmãos, uma maneira de nós encararmos o sofrimento é essa. Eu sofro aqui, mas na eternidade eu terei, né, uma glória por eu sofrer e oferecer esse sofrimento a Deus na paciência e na fé. É por isso que São Paulo diz também, aquela citação muito comum, né? Muito comum, que eu digo assim, muito repetida, né? Que está lá em Romanos 8, 28, em que São Paulo diz, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Ora, se tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, é porque se Deus permite o sofrimento de nos atingir, é porque Deus tem um propósito. Deus não vai permitir que o sofrimento nos atinja à toa. Santo Agostinho dizia assim, se Deus não soubesse tirar do mal o bem, Deus nunca permitiria o mal de nos atingir. Então, meus irmãos, por pior que seja o mal que nos atinge, na fé, não é no entendimento, não é no sentimentalismo, não, é na fé, na vontade. A gente tem que aceitar, tem que entender que Deus está fazendo uma obra. Se São Paulo diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, olha, Deus é Pai. Nós o ousamos chamar de Pai. O Pai não quer o mal para o seu filho. Não, o Pai quer o bem do seu filho. Então, assim como você às vezes leva seu filho, né, numa farmácia para tomar uma injeção, claro que seu filho não gosta. Mas por que você faz isso? Porque você o ama. Será que Deus também, de vez em quando, não leva a gente para tomar uma injeção? Porque Ele nos ama. Porque Ele não quer ver a gente morrer de pneumonia espiritual ou de um câncer espiritual. Então, Deus permite, muitas vezes, a gente passar pelo sofrimento. Quantas e quantas pessoas, meus irmãos, você sabe, mudaram de vida por causa do sofrimento? Quantas pessoas estavam no caminho do inferno? Não só na outra vida, mas nessa vida aqui, com a família toda complicada, a vida toda bagunçada, através de um sofrimento, muda a vida da pessoa. É por isso que São Paulo também diz, na primeira carta aos Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses 5, 16, 17, São Paulo diz,
Em todas as circunstâncias, dai graças a Deus. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós. Ora, parece um paradoxo o que São Paulo está dizendo. Eu dar graças a Deus porque eu estou sofrendo, porque eu estou com dor, porque eu estou com aflição, porque eu estou com tribulação. Mas vamos repetir o que São Paulo diz, vamos entender, né? Em todas as circunstâncias, dai graças a Deus. Porque esta é a vontade de Deus em vós, em Cristo Jesus para vós. Ora, o que significa isso? Se São Paulo manda a gente dar graças a Deus, é porque Deus está fazendo uma obra em nós. Evidentemente, nós não vamos dar graças a Deus pelo mal. Porque Deus não pode fazer o mal, meus irmãos. Nós temos que entender isso. Deus é o bem perfeito. Deus, a teologia diz, Deus é um Espírito perfeitíssimo, eterno. Deus não pode fazer o mal, Deus não pode mandar o mal para ninguém, mas Ele pode permitir. O mal que é gerado pelo sofrimento, pelo pecado, como eu já falei, o salário do pecado é a morte. O mal que nos atinge, evidentemente, Deus pode colocar a mão e impedir. Mas quando Deus, às vezes, não põe a mão e deixa o mal nos atingir, é porque Ele tem um propósito. Então, São Paulo diz assim, então dê graças a Deus. Eu sei que isso é muito duro, é muito difícil. Mas se a pessoa chegar nesse nível de fé, de no sofrimento da graça a Deus, não pelo sofrimento, repito novamente, não pelo mal, pela dor que você está sofrendo, está passando, não, mas dar graças a Deus por aquilo que Deus está fazendo através desse sofrimento, você entendeu? Você vai dar graças a Deus pelo fruto disso. Santo Agostinho dizia, se Deus não soubesse tirar do mal o bem, Ele nunca permitiria o mal de nos atingir. Então, dê graças a Deus. Mesmo nas lágrimas, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, eu estou sofrendo, mas eu creio que o Senhor daqui vai tirar um bem que eu não sei agora qual é. Mas a fé, Senhor, na fé, eu te louvo, eu te bendigo, até te agradeço. O Frei Pascoal, um frei franciscano que faz muitas peregrinações lá na Terra Santa, o Frei Pascoal dizia para os peregrinos assim, olha, nas peregrinações, a gente tem contratempos, a gente tem aborrecimento, então, vamos dizer o seguinte, tudo que acontece nos favorece se a gente não se aborrece e ainda agradece. Ele repetia essa frase. Tudo que nos acontece nos favorece se a gente não se aborrece e ainda agradece. Ou seja, em outras palavras, é o que São Paulo diz, em todas as circunstâncias, dai graças a Deus. Em todas as circunstâncias. Não é só nas horas boas, também nas horas ruins. Em todas as circunstâncias, dai graças a Deus. Porque esta é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. A gente se esquece disso, meus irmãos. Mas é muito importante lembrar, na hora do sofrimento, de Senhor, eu te louvo. Eu te louvo, Senhor, eu te bendigo e te agradeço. Não pela dor que eu estou sentindo, pelo sofrimento, que é um mal, e o Senhor não quer o mal, mas pela obra que o Senhor está fazendo, pelo bem que o Senhor vai tirar desse mal, porque o Senhor nunca é vencido, o Senhor é todo-poderoso, e eu sou teu filho, e eu sei que o Senhor me ama. Sabe, meus irmãos, eu gosto de lembrar daquela história de José do Egito, para a gente ver como é que Deus do mal, Deus sabe tirar o bem. Bem, antes de tudo, eu pergunto, qual foi o maior mal da história da humanidade? Qual foi? A morte de Cristo. A injustiça cometida contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Filho de Deus, Deus Santíssimo. Foi esmagado na cruz, na flagelação, na coroação de espinhos. Foi o maior mal que aconteceu na história da humanidade. Mas daí, meus irmãos, saiu o maior bem de toda a história da humanidade, a salvação da humanidade. Está entendendo? Deus, nos seus desígnios eternos, meus irmãos,
ele quis usar o sofrimento como matéria-prima de salvação. Por quê? Porque o sofrimento não tinha sentido. Não foi Deus que inventou o sofrimento. O sofrimento é fruto do pecado da humanidade. Então, o sofrimento, fruto do pecado, ficou no mundo assim que nem o lixão do mundo. Você sabe que o lixo é terrível, é poluente. Mas o que é que as pessoas estão fazendo agora com o lixo? As pessoas agora estão reciclando o lixo, não é? Reciclando o lixo, tirando gás, tirando metano, tirando adubo, até material para outras coisas. Ora, é o que Deus faz com o sofrimento. Deus transforma o sofrimento em matéria-prima de salvação. Ele pega o sofrimento do mundo que não tem sentido nenhum e ele transforma em matéria-prima de salvação. É por isso que o Cristo, meus irmãos, escolheu o caminho do sofrimento para nos salvar. Primeiro, para mostrar a nós como Ele nos ama. Segundo, para mostrar a nós como Deus é capaz de transformar o sofrimento em salvação. Então, o que nós cristãos temos que fazer? Juntar o nosso sofrimento com o sofrimento de Cristo pela salvação do mundo. Ser cristão, meus irmãos, é acompanhar Jesus Cristo. Ser solidário com Jesus Cristo. Por isso que São Paulo diz, lá na carta aos Colossenses, Colossenses 1:24, São Paulo diz, eu completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo no seu corpo, que é a igreja. Então, a igreja sofre ainda a paixão de Cristo. A igreja que somos nós completa a paixão de Cristo com a sua própria paixão, que é a paixão de cada um de nós. E eu lembrava a você a história de José do Egito. Aquele moço José do Egito, filho de Jacó, era o filho mais abençoado, mais santo, que tinha revelações divinas, e os irmãos, por inveja, o venderam para aquela caravana que ia para o Egito. Mas o que aconteceu depois? Depois veio uma grande fome na Palestina. E Jacó, com seus filhos e todos o povo de Deus, teve que ir para o Egito para buscar trigo. E por que eles puderam ser acolhidos no Egito? Porque José foi para o Egito, se tornou governador do Egito pela sua santidade e acolheu todo o povo judeu no Egito. Ali o povo se multiplicou, cresceu, até que depois voltou para a terra prometida com Moisés. Veja, de um mal terrível, o mal da inveja dos irmãos que venderam um irmão, Deus tirou um bem extraordinário, a salvação do povo judeu da fome, esse povo de onde ia nascer depois Jesus, o Messias, o Salvador. Bem, não é fácil sofrer, mas que esta fé, esta fundamentação do Antigo Testamento de Jó e a fundamentação do Novo Testamento de Jesus, com São Paulo e tudo mais, nos dê, meus irmãos, a força de sofrer na fé. Medite, leia o livro de Dom Ascânio Brandão, o livro que, o Breviário da Confiança, leia esse livro que eu escrevi, Sofrendo na Fé, medite, o socorro de Deus para as provações, as aflições da alma. A gente tem que ir meditando para ter condição de suportar tudo isso. E aí, a missa de hoje, ela coloca na liturgia para nós, Jesus, que vem como Salvador. É bonito o texto da missa do Evangelho, Jesus, ele saiu da sinagoga, foi com Tiago e João à casa de Pedro e de André, encontrar a sogra de Pedro doente, cura a sogra de Pedro. Quantas coisas nós podemos ver aí, meus irmãos, nessa cura da sogra de Pedro. Primeiro, Jesus cuida daqueles que trabalham para ele. Pedro, André trabalhavam para ele, a família, então ele cura a sogra de Pedro. Nós também, quando nós trabalhamos para Deus na evangelização, Deus vai cuidar dos nossos. O seu Jonas sempre disse assim, quando a gente sai semeando a palavra na casa dos outros, Deus depois sai semeando a palavra na casa da gente, sem a gente perceber. Então Deus cuida daqueles que Ele ama. E curou a sogra de Pedro, e a sogra de Pedro imediatamente foi servi-los. Então Deus nos cura para a gente também servir, nos cura para a gente trabalhar. Mas aí de tudo, o Evangelho diz assim que depois disso, quando o sol se pôs, a cidade ali, à frente da casa, se encheu de gente, e Jesus curava os doentes, expulsava os demônios. Ou seja, é a resposta de Deus para aquele sofrimento do Jó, o nosso sofrimento. Deus manda o Salvador, Deus manda o remédio é Jesus.
né? E Jesus vem e cura, né? Cura leprosos, cura surdos, mudos, paralíticos, endemoniados. E quando Jesus não cura, é porque ele prepara a pessoa para a vida eterna. O Catecismo da Igreja lembra isso. Nem todas as doenças Deus cura. E lembra aquela passagem de São Paulo, né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 e seguinte. São Paulo diz que pediu ao Senhor 3 vezes para que o Senhor retirasse dele aquele espinho na carne. Mas Deus disse para Paulo, não. E Paulo disse, por quê? Para que eu não ficasse vaidoso. Olha que interessante, porque Paulo teve a visão do céu. Viu Jesus face a face. Então Paulo disse, para que eu não caísse no perigo da soberba, da vaidade, me foi dado um espinho na carne. 3 vezes pediu ao Senhor que, né, era como um verdadeiro Satanás a me esbofetear, um anjo de Satanás, mas o Senhor disse, não, basta-te a minha graça. Então, meus irmãos, Jesus também vem para nos socorrer. Quantas e quantas pessoas são curadas, são libertadas, mas às vezes algumas não são. Não se desespere. Não é falta de fé sua. Não é porque você não merece. Não, é porque Deus tem um propósito de salvação para a vida eterna. Então, aceite a vontade de Deus. Não é aceitar de maneira conformista, mórbida. Não, vá ao médico. Vá procurar cura. Vá procurar o remédio. Mas, se não consegue, confie em Deus. Sofra na paciência e sofra na fé. Deus está fazendo uma obra. Que hoje você e eu não sabemos qual é, mas você pode ter certeza que Deus sabe e Deus está preparando. Eu sei que nada disso é fácil, mas Jesus veio exatamente para isso. Para dar uma resposta a esse grito de Jó. Né? Jó que simboliza assim o grito de sofrimento de toda a humanidade. Né? E depois a gente vê a palavra de São Paulo, né? na segunda leitura, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, São Paulo que diz assim, né? Pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória, né? É antes uma necessidade para mim, né? Uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ele fala, se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito até a um salário. Mas como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado pelo Senhor, então em que consiste o meu salário? Paulo fala em pregar o Evangelho oferecendo de graça, gratuitamente, sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Bem, meus irmãos, a gente vê que Jesus, ainda no Evangelho de hoje, depois que ele fez todas aquelas curas ali na porta da casa de Pedro, né? O Evangelho termina dizendo assim, né? Que Jesus não deixava os demônios falarem quem ele era. Jesus não deixava porque os demônios sabiam quem era Jesus, o Messias. Mas são 2 explicações aí porque Jesus não deixava os demônios falar. A primeira explicação é que Jesus não queria ser reconhecido como o Messias imediatamente, porque o povo judeu tinha uma ideia de um Messias, assim, uma ideia muito politizada, né? Achando que o Messias ia restaurar o reino de Israel, como que no tempo de Salomão, de Davi. Não era isso. Jesus veio como servo de Javé, que ele queria passar pela cruz. Então ele teve que preparar o povo devagarinho para isso. Foi dizer lá para Pilatos, Pilatos, meu reino não é deste mundo. Então ele não deixava que os demônios dissessem quem ele era. Os santos padres da igreja colocavam mais uma razão. Eles diziam assim, Jesus não queria que a verdade sobre ele fosse proclamada por aquele que é o pai da mentira. O demônio é o pai da mentira. Então os santos padres diziam, Jesus não queria que eles proclamassem quem ele era, né? Porque ele é o pai da mentira. E quem proclamou quem Jesus era foi São Pedro. Quando Pedro disse, né? Jesus perguntou aos apóstolos, quem diziam os homens que eu sou? Então Pedro disse, tu és o Messias, o Filho de Deus. Aí Jesus aceitou, porque não era da boca do demônio mentiroso.
Bem, mas aí o Evangelho, né, continua dizendo assim, que Jesus, né, se retirou depois, né, de madrugada, ele se retirou quando ele estava escuro, foi rezar num lugar deserto. E aí Simão, Pedro e os seus companheiros foram atrás dele. Onde será que o senhor foi? Estava aqui em casa, agora sumiu. Foram atrás dele e quando o encontraram, né, disseram, todos estão te procurando. E o que Jesus respondeu? Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas, expulsando os demônios. Bem, meus irmãos, qual é a conclusão que a gente tira de toda a liturgia do Evangelho de hoje? Vamos fazer aqui uma recapitulação. Abre com o Jó falando do sofrimento. O Jó é como que o simbolismo de toda pessoa que sofre, que grita na sua dor, né? Os Salmos fala que Deus cura as nossas feridas, né? Cura as nossas dores. O Evangelho mostra, então, Jesus que vem, o Salvador, que vem, cura as doenças, cura as enfermidades, expulsa os demônios, né? E aí está a salvação. Aí está o remédio para todo o sofrimento do corpo e todo o sofrimento da alma. Jesus não veio trazer só o sofrimento do corpo, ele veio trazer também o sofrimento da alma. Pregou o Evangelho insistentemente. E aí, ele, então, quando termina o Evangelho, o que ele faz? Os apóstolos dizem, Senhor, tantas pessoas estão aqui ainda praticando. Não, vamos às outras aldeias, porque é por isso que eu vim ao mundo. E Jesus, então, vai pregar o Evangelho a muitos lugares, fazendo eco àquilo que São Paulo disse. São Paulo faz eco àquilo que Jesus disse. Ai de mim se eu não evangelizar. Por quê? Porque é pelo Evangelho, meus irmãos, que vem a salvação. Vem a salvação do corpo e vem a salvação da alma. Então, por isso, a evangelização, Jesus anda por toda a Galiléia pregando o Evangelho, né, por todos os lados, e São Paulo manda pregar. São Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 10, lá no versículo 17, São Paulo diz assim, a fé entra pelo ouvido. A fé entra pelo ouvido. E São Paulo repete aquilo que o profeta Isaías disse, né? O profeta Isaías, lá no capítulo 52, versículo 7, o profeta Isaías diz, e depois Jesus repete, né? Quão formosos são os pés daquele que anunciam a boa nova. Porque aí está a salvação. A salvação para aquele que sofre no corpo, que sofre na alma, é a evangelização. E aí Cristo deixou a igreja exatamente para isso. Para que a igreja levasse essa evangelização a todos os povos, a todos, é o remédio, meus irmãos, para o grito do Jó, para o nosso grito. Só Jesus pode nos trazer a salvação, só Jesus pode nos trazer o conforto, né? Eu vejo muitas vezes, né, quando eu estou, né, eu vou à missa de manhã cedo, e chego lá na capela, mais ou menos às 6 horas da manhã, na capela do Santíssimo, rezo ali até às 6h30, quando vai começar a missa, e o que eu vejo ali? Quantas pessoas chegam ali derramando as suas lágrimas, suas dores diante de Jesus. Eu chamo aquela capela a capela das lágrimas. É isso mesmo. Tem que derramar as lágrimas diante de Jesus mesmo, porque só Jesus, no fundo, é que pode trazer a nós a salvação, né? E aí, então, Jesus, meus irmãos, recomenda, como ele, especialmente aos sacerdotes, que levem essa doutrina da salvação ao povo, né? Jesus fala muitas vezes, né, que tem dó desse povo, que é como um rebanho que não tem pastor. E aí ele fica pregando para esse povo. Esse povo acompanha no deserto, às vezes, vários dias, a ponto de ele ter que fazer a multiplicação dos pães para aquele povo não desfalecer no deserto, né? E o profeta Oséias, né, diz assim, né, lá no capítulo 4, versículo 6, o profeta Oséias diz, né, o meu povo perece por falta de formação. O meu povo perece por falta de doutrina. Então, a resposta que Jesus dá a toda essa situação de sofrimento, de angústia do mundo, meus irmãos, a resposta vem pela evangelização. É por isso que a igreja coloca aí esse texto de São Paulo. Ai de mim se eu não evangelizar. E a minha glória, o meu salário está em quê? Em eu evangelizar gratuitamente.
né? Esse é o meu salário, essa é a minha alegria, né? Gratuitamente. Jesus diz lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, dai de graça o que recebestes de graça. Todos nós recebemos o Evangelho de graça. Então, meus irmãos, nós que já recebemos esse Evangelho, nós que recebemos o dom da fé, você que já entende a importância da oração, você que já entende a importância da missa, que é o sacrifício da salvação da humanidade, você que já entendeu a importância da palavra de Deus, você que já entendeu a importância dos sacramentos, batismo, a confissão, a Eucaristia, nós que já entendemos tudo isso, nós que recebemos de graça tudo isso, nós temos que passar isso para os outros. A gente não pode ficar indiferente a ver as pessoas na nossa frente se perdendo, caminhando nos caminhos do mal e a gente não fazer nada. É claro que a gente não vai poder salvar o mundo inteiro, e nem é a nossa missão, quem salva o mundo inteiro é só Deus, só o Messias, né? Nós não podemos ser messianistas, achar que eu vou salvar o mundo, eu posso, não. Mas eu tenho que fazer a minha parte, ali onde Deus me coloca, no meu pedacinho, na minha casa, quem sabe no meu trabalho, com as pessoas que convivem comigo. Eu preciso fazer alguma coisa. Não é? O cristão que não faz alguma coisa em termos de evangelização, ele deixa de trazer esse remédio da salvação que Jesus trouxe para a humanidade. Não é? O mundo vive na ilusão. O mundo vive na ilusão. O mundo não percebe que um dia a gente fica de cabelo branco, que o tempo passa e passa rápido. E passa rápido. Todos nós vamos morrer. A gente não gosta de pensar nisso, de falar nisso, mas é necessário. Ok? E alertar as pessoas, há um caminho de paz, há um caminho de salvação, há um caminho de bênção, é o caminho de Deus. Sabe, com a nossa vida, com o nosso testemunho é mais forte do que as nossas palavras. A gente pode realmente levar as pessoas para Deus. Bem, eu completo aqui essa reflexão e eu quero com você rezar um pouco, né? Porque mais importante do que a gente ficar falando, né? Ouvindo, é a gente também falar e ouvir Deus, falar com Deus e ouvir Deus. Então, quero terminar, você está vendo aqui essa imagem da Sagrada Família, né? Jesus, Maria e José. Eu quero pedir a essa Sagrada Família, nesta tarde de domingo, que interceda por nós. Essa família que encantou o coração de Deus. Essa família que foi a família que Deus quis ter aqui na terra, né? Escolheu José para seu pai, escolheu Maria para sua mãe. Nenhum de nós pôde escolher o seu pai, pôde escolher a sua mãe, mas ele pôde. Se ele pôde escolher José, é porque foi o melhor homem que ele encontrou. Se ele escolheu Maria, não há dúvida, foi a melhor mulher que ele encontrou, né? Então nós queremos pedir, Senhor, pela intercessão de São José nesta tarde, venha em socorro da nossa fraqueza, Senhor. Venha trazer a nós, Senhor, a vossa paz, a vossa bênção, o conforto espiritual. Especialmente para aquelas pessoas que hoje, Senhor, estejam em aflição, estejam passando por alguma tribulação, problemas, angústias, na família, com filho, com esposo, com doenças, com dívidas, né? Com ameaças e outras coisas todas que eu não sei, mas que o Senhor sabe. Venha, Senhor, em socorro da nossa fraqueza. Como diz lá a liturgia das horas, vinde, Senhor, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Vinde, Senhor, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Nós, Senhor, não entendemos o que nós estamos passando, mas nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, e nós te agradecemos. Não, Senhor, pelo mal que nós estamos sofrendo, não, mas com a certeza de que o Senhor tem o mundo nas suas mãos. Na certeza de que o Senhor
comanda todas as coisas e que de todo esse mal que hoje se apresenta na nossa vida, o Senhor vai transformar em bem para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, por todas as coisas da nossa vida, para sempre seja louvado. E eu quero pedir, se houver algum sacerdote nos acompanhando aí, ou algum diácono, que nos dê uma bênção nesta tarde, uma bênção muito especial. Neste domingo que a igreja coloca para nós todo o sentido do sofrimento, toda a necessidade da evangelização, da ação de Jesus, da ação da igreja, da ação dos sacramentos, não é? Que algum sacerdote, algum diácono nos dê a sua bênção. Você sabe que a bênção, como ela é sacramental, pode ser dada à distância. Não é como um sacramento que tem que ser na presença do ministro. O sacramental não, pode ser dado à distância. Então, se coloca agora, e você que me acompanhou até agora, se coloca agora na presença de Deus. Eu peço, Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, do Menino Jesus, não é? Que essa bênção diaconal, sacerdotal, se derrame sobre cada um de nós, Senhor, trazendo a todos nós a saúde para o corpo e a saúde para a alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, a vocês todos que nos acompanharam. Eu vi tanta gente aí nos acompanhando. Agradeço a confiança de vocês, a amizade de vocês. Não é? Se Deus quiser, amanhã faremos uma live às 20 horas. Se não houver nenhum empecilho, amanhã às 20 horas, sempre na segunda-feira, ou no sábado, ou talvez no domingo, a gente vai fazer uma reflexão para começar a semana, para fechar também a nossa semana. Amém.